Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da série Resgate a Feminilidade. Hoje uma live com o tema sobre espera. Porque eu já fiz uma live falando sobre o tempo de espera, como lidar com o tempo de espera, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a semeadura no tempo de espera. Então, sobre como semear na dor, ou aprendendo a semear mesmo em meio à dor. E para isso eu vou trazer para vocês uma história bíblica, que é a história de Ruth, que foi uma mulher que o Senhor honrou no tempo devido a ela, devido à fidelidade dela, devido à lealdade dela e devido à sabedoria que ela teve em semear, mesmo num tempo onde ela não tinha nenhuma previsibilidade, trava-línguas, eu mesmo me travei aqui na língua. Previsibilidade, eu acho que é essa a palavra. Nick, boa tarde. Mariana Lopes, minha mentorada. Não, minha aluna, não é mentorada, acho que é aluna, né? Lani Freitas, Daiane também, alunas minhas, se não me engano. Tem os rostinhos que eu já conheço, eu acho. Então, amores, como eu sei que não é todo mundo que conhece, né, a história, então eu vou trazer para vocês aqui Suzana Paz, quanto tempo, sua linda! Que alegria te ver aqui, Thalita Leme, Lô Pérez. Gente, não se esqueçam, então, enquanto eu for falando, vocês vão dando os coraçõezinhos para que a gente continue alcançando pessoas, para que essa live chegue a mais seguidores meus, né? Porque tanta gente me segue e eu vejo que muitas pessoas não são notificadas das lives. Então eu peço essa gentileza de vocês, que vocês, enquanto eu for falando, não se esqueça de dar os coraçõezinhos e também, se possível, se você puder compartilhar essa live com 2, 3, 5 amigas, aperta aí nesse aviãozinho aqui e veja as pessoas aqui, ó, do seu direct que você pode convidar para ver a live. Aliás, eu já tô mandando agora, ó, para as pessoas para assistirem a live. Já tô mandando agora, gente, vamos ver. Cadê a Dani? A Dani não entrou hoje, né? Tô mandando para uma galerinha aqui, vamos ver se entra. A Demoia segue aqui ou não? Paula. Pronto, mandei. Mandem aí, gente, me ajudem, tá? Renata Coelho, oi lindona. Rogéria, Luciana, bem-vindas, amores. Então, para quem não conhece, amores, eu vou me basear hoje, eu vou usar, né, de exemplo a história de Ruth. Então, para quem não tem tanta familiaridade com as histórias bíblicas, eu vou trazer um contexto só para vocês entenderem, tá bom? Dá para compartilhar sim, é só apertar nessa setinha, gente. Vocês estão vendo que tem uma setinha aqui na live? Aperta nessa setinha e compartilha no direct para as pessoas. Então, ó, a história de Ruth se passa num contexto, gente, de muita instabilidade espiritual e moral, tá bom? Tá em Juízes, vocês leem a história de Ruth em Juízes. E se passa, ó, a Dani entrou. Oi, Flávia. Brenner, bem-vindo, amigo, que saudade de você, da Lelê. Sintam-se abraçados, eu amo quando eu vejo amigos aqui, gente, me apoiando em live. Então, a história de Ruth, amores, acontece em um tempo de instabilidade espiritual e moral. E aí, para quem não sabe, Ruth, ela era nora de Noemi. Então, a história de Ruth se passa no seguinte contexto. A Noemi, ela tinha um marido e filhos. E ela decide, com o seu marido e com seus filhos, saírem de Belém, que era a terra natal deles, e irem para Moabe. Nisso, um dos seus filhos casou-se com Ruth, que era, né, dessa cidade, desse lugar chamado Moabe. Então, um dos filhos de Noemi se casou com uma moabita, que era a Ruth. Nisso, gente, então assim, Ruth se tornou nora de
Noemi, né? A Noemi era a sogra de Ruth. Nisso, o que acontece? A Noemi perdeu o marido e os filhos, ou seja, o marido de Ruth faleceu. E aí, então, a Noemi, ela decide voltar para Belém, que era a cidade de origem dela. E Ruth, ao invés de escolher ficar, né, no conforto da sua casa, num lugar onde ela tinha estabilidade, tinha segurança do seu povo, ela decide acompanhar a sua sogra, ou seja, as duas ficaram sozinhas, né? E ela decide acompanhar a sua sogra, Noemi, e ir para Belém com ela, ao invés de ficar no seu conforto, ao invés de ficar aonde para ela era, né, mais familiar, onde era mais conhecido, onde era mais seguro até, porque como eu disse para vocês, no contexto ali, né, no momento histórico que elas estavam, era um momento de muitas instabilidades, tanto, né, espiritual como moralmente falando, pensando ainda mais que elas eram mulheres. Então, a Ruth, ela decide ir com a sua sogra. Lívia, amiga linda, bem-vinda, que alegria, gente, mais amiga aqui, ó, entrando. Brenner, minha casa, ele disse, nossa casa é sua casa. Ai, a gente te ama demais. Eu e o Léo, meu namorado, amamos, gente, esse casal querido, que é a Letícia, a Lelê e o Brenner. Estamos com muitas saudades. Sério, vamos buscar o Léo lá em Suzano. Vou fazer uma visita surpresa pra ele, amigo. Isso, e emocional também, com tantas perdas de pessoas amadas. Perfeito, Luísa. Então pensem, gente, que tanto Noemi como Ruth estavam num momento de muita dor, né? Um momento de sofrimento, um momento de perdas inestimáveis. E pensando ainda mais no contexto daquela época, né? Perder o seu marido, gente, era ficar totalmente desamparada, né? Então pensem na dor disso. Patrícia Lopes, ai gente, é muito desconcertante quando entra pessoas que eu amo aqui. Patrícia, bem-vinda, lindona, saudades de você. E aí tem um versículo muito famoso que Ruth diz assim para Noemi. Ruth, porém, respondeu, né, para a sogra dela, não insistas comigo para que te abandone e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde repousares, ali repousarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Ruth 1, capítulo 1, versículo 16. Ou seja, gente, agora a gente começa a entrar então neste tema que eu quero trazer para vocês, que é aprendendo a semear na dor. O que Ruth nos ensina? Por que eu selecionei e eu, né, me senti muito inspirada por Deus para trazer essa reflexão para vocês? Porque Ruth tinha todos os motivos para ficar na zona de conforto dela. Ela não tinha uma obrigação, digamos assim, de sair da terra natal dela e acompanhar a sogra. Né? Ela poderia ter deixado a sogra aí sozinha e ela ficaria ali, né, na terra dela, com o povo dela. Mas ela não fez isso. Ela foi leal, ela foi fiel e ela acompanhou a sogra dela, dizendo que o povo dela seria o seu povo e que o Deus dela seria, que o Deus da sogra seria o Deus dela também. Então isso me trouxe o seguinte entendimento que eu quero trazer aqui para vocês. Que esperar em Deus é um ato de fé e de fidelidade. Por que esperar em Deus? Porque quando ela decide, gente, ir com a sogra dela, né, com Noemi, ela não tinha nenhuma garantia de como ia ser. Ela não tinha... É como se ela estivesse, assim, indo para um caminho onde ela só tinha essa confiança, essa lealdade, que, assim, ela não sabia o que estava por vir, né? Mas ela entendeu que isso seria o correto, né? Que elas estavam ali juntas, elas passaram por aquela dor juntas e ela, né, entendeu que assim, não, nós estamos passando por isso juntas, então vamos ficar juntas, vamos permanecer juntas. Olha, Fê, que bom! Eu amo tanto te ouvir. Ah, Esther, que fofa, amém. Que bom saber disso, princesa. Conseguir entrar um pouquinho hoje. Você tá em que país agora, Paty? Eu sei que eu tenho seguidoras aqui, gente, de vários países. Sou muito chique, viu? Então, amores, olhem só que coisa mais linda.
ela decidiu confiar no Deus de Noemi, né? Ruth decidiu se entregar por completo, sem nenhuma garantia de como seria o futuro. Então saibam que quando a gente semeia, porque ela semeou o quê? Fidelidade, lealdade, amor. Ela semeou isso na vida de Noemi. E depois, mais tarde, a gente sabe, quem conhece a Bíblia sabe que ela foi honrada por Deus, porque ela foi recompensada, né, com Boaz, que era, se não me engano, ali de Belém. Eu acho que ele era de Belém, depois vocês me confirmam, mas que eu saiba, ele era de Belém. E ele encontrou Ruth, e ele foi um grande homem, né, um homem de muito valor, um homem que cuidou dela, que honrou o nome dela, e cuidou inclusive da sogra dela também. Então, eu queria trazer esse primeiro fundamento para vocês sobre semear, mesmo no momento de dificuldade, mesmo no momento de dor. Não abandone as pessoas que estiveram com você quando você mais precisou, né? Quando você, nos momentos bons e nos momentos ruins, veja quem está ao seu lado e não solte a mão dessa pessoa. Não solte a mão dessa pessoa, gente. Seja leal. Semeie na vida daquelas pessoas que caminham ou já caminharam com você. Porque não são as pessoas que vão nos honrar, mas é Deus que honra a fidelidade do nosso coração. Porque quando nós estamos sendo fiéis ao outro, quando nós estamos sendo leais a alguém, mais do que estarmos sendo fiéis e leais a pessoas, nós estamos fazendo isso para Deus. Por isso que na Bíblia diz que tudo aquilo que nós fizermos, que façamos como para Deus, porque tudo aquilo que a gente faz para as pessoas, no fundo, na verdade, nós estamos fazendo para Deus. Afinal de contas, Deus é quem criou todo ser humano. Então, quando a gente faz algo bom na vida de alguém, nós estamos sendo fiéis e leais a Deus. Guardem isso com vocês, tá? Segundo ponto, gente, que eu quero trazer aqui para vocês é sobre a fidelidade no cotidiano. Porque na história pois Ruth está na genealogia de Jesus e Belém era a cidade de Davi e Miqueias profetizou que Messias nasceria em Belém. Sim, agora eu vejo, eu trouxe um contexto mais geral, né, da Bíblia, mas para quem não sabe muito das histórias bíblicas, vocês estão conseguindo entender o que eu tô falando? Tá ficando claro? Tá ficando palpável para vocês? Aplicável na vida de vocês? Eu tô falando aqui sobre a gente semear com lealdade, com fidelidade na vida de pessoas, porque na verdade esta semeadura está sendo para Deus, né? Nós estamos mostrando, revelando a nossa fidelidade a Deus. Então não é somente sobre pessoas. Os efeitos das nossas atitudes dentro dos nossos relacionamentos revelam a nossa relação com Deus em uma última instância. Então, quando nós semeamos lealdade, fidelidade, bondade, compaixão na vida de pessoas, nós estamos revelando a nossa aliança com Deus, a nossa lealdade, a nossa confiança, a nossa fidelidade ao nosso Criador. Vocês estão conseguindo, né, gente, aplicar isso na vida de vocês, né? Então, assim, cuidado com as relações de vocês. Como é que tem sido? Qual tem sido a qualidade das relações de vocês? Eu quero que vocês levem isso para a vida. Eu quero que essas lives sejam mais do que momentos. Eu desejo que essas lives possam trazer aprendizados que vocês possam aplicar na vida, na rotina e no cotidiano de vocês. E na Bíblia nós temos vários casos, né? Nós temos várias histórias inspiradoras que nos revelam um caráter de Deus e nos dão uma direção de como é que nós devemos nos comportar, tanto como a gente deve tratar a nós mesmos, mas também como é que devem ser as nossas atitudes, os nossos comportamentos, o nosso caráter dentro dos nossos relacionamentos. Então as histórias, gente, da Bíblia, elas são grandes lições para qualquer pessoa, tá? Elas são atemporais. Daí olha só, gente, tem um versículo que eu separei aqui para vocês, né?
que está em Ruth, capítulo 2, versículo 2, que diz assim: Deixa-me ir ao campo apanhar espigas atrás daquele que me favorecer. Ruth 2, 2. Então, a espera em Deus, né, como a gente está dizendo, essa coisa da fidelidade, da semeadura, se revela, gente, no dia a dia. Ela ia no campo colher as espigas para sustentar a Noemi, a sogra dela. Né? Então, olha só o ato dela de humildade, de servir. Né? Ela tinha perdido o marido, ela estava sozinha, ela estava desamparada. E ainda assim, ela se prontificava a ser fiel no dia a dia, né? A cuidar da sogra dela de fato, não só cuidar, né, no sentimento, em estar ali com ela, em ser a companheira dela, mas ela também se prontificava a de fato semear, ela era aquela que ia, né, ela ia buscar comida para elas, ela ia, como diz aqui, deixa-me ir ao campo apanhar espigas atrás daquele que me favorecer. Então eu queria trazer para vocês a questão da gente observar como é que tem sido a nossa fidelidade a Deus no nosso dia a dia, como é que tem sido a nossa semeadura nos nossos dias. Como é que você está semeando na vida das pessoas que estão perto de você? Eu falei, né, o primeiro princípio é a confiança, a lealdade em Deus. Então, a gente buscar honrar os nossos compromissos, a gente buscar honrar as pessoas com toda a lealdade do nosso coração. Agora, em segundo momento, eu quero trazer para vocês a fidelidade e a proatividade no cotidiano. Como é que você tem servido as pessoas que você ama? O que você tem feito por elas? Quais são as renúncias que você tem feito a favor delas? O quanto vocês têm orado pelas pessoas que você ama? O quanto vocês têm jejuado, intercedido? Se você falar assim, Esté, mas eu não sou... Que história é essa, né? De orar, interceder, jejuar, o que significa isso? Eu entendo que tem pessoas que não têm muito essa prática, né? Talvez não sejam pessoas que têm uma fé ativa. Então isso pode ser um pouco... não pode ser algo, né, desconhecido por você. Mas eu quero, então, trazer exemplos mais práticos. Você, às vezes, sei lá, às vezes pode ser... Você pode revelar, né, essa sua fidelidade nas suas atitudes, nas pequenas coisas. Então, você mandar uma mensagem para alguém, você preparar o almoço para sua mãe, você preparar uma refeição especial para o seu marido, para o seu namorado, você ofertar na vida de alguém, né? Então, ou seja, você pagar o almoço para alguém, você dar um presente, você enviar um livro para alguém, não sei. Mas vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não espere receber para você dar. Ontem eu fiz uma live que eu achei que foi muito complementar a isso. E eu falei sobre a gente... Na live de ontem, né? Eu falei sobre a gente compartilhar sempre. Sobre a gente não esperar receber para compartilhar, para entregar, né? Daí eu até citei aquele versículo. Maior é aquele que serve do que aquele que é servido. E mais uma vez na história de Ruth nós podemos ver este princípio se valendo, né? Porque a Ruth, ela não ficava murmurando, se lamentando, falando, puxa vida, né? Como eu sou triste. Eu fui, né? Meu marido morreu. Eu ganhei, né? Uma família, uma sogra, um marido e agora perdi tudo. Porque naquela época o marido, ele era, gente, né? As mulheres, elas ficavam, como eu disse, elas ficavam totalmente desamparadas quando perdiam o marido. É como se elas tivessem perdido tudo, o sustento, a proteção, né, tudo. Então, vocês percebem que Ruth, ao invés dela ficar murmurando, se lamentando por aquilo que estava acontecendo, ela foi o quê? Corajosa, ela foi resiliente, ela foi leal, ela foi fiel, não só em sentimentos, não só com boas intenções,
mas também com ações. Então, mulher, eu estou aqui falando com você e eu quero trazer este entendimento e esta aplicabilidade na sua vida. Seja leal, seja fiel de todo o seu coração, mas não somente em sentimentos, não somente em intenções, mas que todo o amor, toda a lealdade, toda a fidelidade do seu coração possa ser reconhecida e transmitida através das suas ações. Então, quais têm sido as ações que você tem feito que revelam o teu amor, que revelam a tua gratidão, que revelam a tua lealdade a quem você ama? Pensem por aí, quais são as atitudes que você pode ter que mostram, que revelam a tua fidelidade no teu cotidiano, a tua fidelidade a Deus? Será que em momentos de dor você tem ficado murmurando, se lamentando, remoendo as coisas na sua cabeça e no seu coração? Ou será que você tem investido em entregar, em compartilhar, em servir? Já que na palavra de Deus diz que maior é aquele que serve do que aquele que é servido. Sabe, gente, eu vejo que muitas vezes o ser humano, ele fica muito autocentrado, ou seja, prestem atenção nisso, mulheres. Existe uma tendência humana de nós focarmos demais na nossa própria vida, ficarmos olhando para o nosso próprio umbigo. Só que quanto mais a gente faz isso, mais muitas vezes nós damos foco aos nossos problemas. E aonde a gente coloca a atenção, aquilo cresce, aquilo toma uma proporção maior. Então, ao invés de você focar nos seus problemas, ao invés de você ficar lamentando, reclamando, foque na entrega. Foque nas coisas boas que você pode fazer por alguém. Todos nós temos um abraço para entregar. Todos nós temos uma palavra gentil para compartilhar. Todos nós temos um olhar atencioso para prestar a alguém. Você não precisa ter nada, nenhum recurso material, mas você tem um abraço, você tem um coração que pode ser generoso, que pode ser amável, que pode ser solícito. Essas lives é sobre feminilidade. E não existe, mulher, nada mais feminino do que você expressar o seu amor em atos. Abrace, elogie, sirva a alguém, entregue um almoço, entregue uma palavra de força, entregue uma palavra de ânimo a alguém. Não foque nos seus problemas somente, mas mesmo diante da dor, escolha entregar a alegria, escolha dar um abraço, escolha servir as pessoas de alguma maneira, porque eu tenho certeza que isso vai trazer alívio ao teu coração. E às vezes a gente começa a conversar com alguém e a gente fala, puxa, essa pessoa está passando pelos mesmos problemas que eu, ou por coisas parecidas. E aí uma parece que dá a mão à outra. E isso de alguma maneira, gente, traz um acalento para a alma, traz um sossego para o coração, porque você pensa, puxa, eu não estou sozinha nesse problema, eu não estou desamparada, eu creio que não foi ao acaso que nós estamos aqui, não foi ao acaso que nós nos conhecemos, que nós nos encontramos ou que nós nos reencontramos. Então, pensa nisso, ao invés de você focar muito, ao invés de você ficar colocando atenção, e eu já gostei muito, eu gosto muito de estudar sobre física quântica e tudo mais, e eu vejo, gente, que muitas coisas se revelam, na palavra de Deus, na Bíblia, inclusive sobre isso, que aonde a gente coloca a atenção, onde a gente coloca foco, aquilo expande, aquilo cresce. Por isso que Paulo nos orienta, se não me engano é Paulo que diz, que a gente deve, que tudo aquilo que é digno de louvor, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é alegre, tudo isso é onde nós devemos focar. Ou seja, nós devemos focar, dar atenção às coisas que são louváveis, às coisas que são dignas de alegria, de amor, de bondade. Nós devemos colocar a nossa atenção nas virtudes que há em nós e que vêm de Cristo Jesus. Coloque atenção, coloque foco nas coisas boas,
nos motivos de alegria da sua vida, nas coisas pelas quais você é grato, porque eu tenho certeza que isso vai gerar um efeito dentro de você que talvez você se surpreenda. Quando a gente foca nos motivos de gratidão, coisas gentis acontecem a nós, porque nós estamos escolhendo, decidindo semear mesmo em meio à dor. E aí quem honra a nós é Deus, é o Criador. Não são muitas vezes os homens, né? Não é uma outra pessoa, mas no tempo certo Deus, ele nos concede, né, esta graça de tanto a gente, né, focar naquilo que é bom, naquilo que é agradável, naquilo que é digno de louvor. No tempo certo, Deus revela a benignidade do caráter dele. E perguntar ao Espírito Santo, o que eu devo aprender com isso? Sempre fazendo essas perguntas ao Espírito Santo. Muito bem lembrado, minha amiga linda Flávia. O que a gente deve aprender, gente, com o momento de dor? E aí eu quero também trazer, né, para vocês que o tempo, gente, de Deus, ele é diferente do nosso. Então, às vezes, a gente tá assim tão preocupado, né? Nossa, eu tô fazendo, e nada tá acontecendo. Quantas vezes, né, eu acredito que isso já tenha acontecido com vocês, de vocês pensarem, nós somos falhos, né? Nós somos ansiosos. O ser humano tende a ser ansioso. Então, mulher, eu sei que nós gostamos, né, das coisas assim planejadas, a gente gosta de controlar muitas vezes os resultados. Porém, a história de Ruth nos ensina que nós não devemos ter o nosso coração ansioso, fazendo as coisas esperando uma recompensa, mas nós devemos confiar no tempo de Deus. Então Ruth, ela estava ali, semeando bondade, ela estava servindo a sogra dela, ela ia nos campos, ela ia, né, buscar alimento para ela e para a sogra. E no tempo certo, gente, ela foi encontrada por Boaz. Enquanto esperava, Ruth foi fiel no pouco. Ela não buscou, isso eu vou falar também, ela não buscou palco, ela buscou propósito. Ela não buscou ser reconhecida. Mulher, ouve isso. Não busque reconhecimento, mas faça tudo com propósito. Busque a essência. Não busque por aplausos, mas queira estar no centro da vontade de Deus. Busque os propósitos dele para a sua vida e não o reconhecimento ou o aplauso de pessoas. Eu vejo muitas esposas, por exemplo, que fazem, esperando um elogio do marido, esperando aplausos do marido, esperando um reconhecimento e se frustram, porque muitas vezes eles não elogiam, porque muitas vezes eles não falam nada, eles não reconhecem. Sabe aquela mãe que vai ficando amargurada porque fala que faz para o marido, faz para os filhos e parece que nunca ninguém dá valor? Isso gera o quê? A amargura no coração. Então, mulheres, não sejam amarguradas, mas se permitam ser doces, amáveis. Se você fizer as coisas focando no propósito e não nos aplausos, eu tenho certeza que você vai ter alegria e leveza em fazer as coisas. Você terá disposição para realizar tudo aquilo que você precisa ou que você pode realizar. Agora, se você fizer as coisas esperando uma recompensa, que seja um elogio, que seja um reconhecimento, muito provavelmente, mulher, você vai se frustrar. E a longo prazo, isso pode gerar uma amargura no seu coração. E você vai acabar descontando isso nas suas relações. E, infelizmente, isso tende a ser assim dentro das suas relações mais próximas. E aí pode ser que você magoe, que você fira as pessoas que você mais ama. E tudo isso
Porque ao invés de você ser fiel no pouco e se lembrar que você está servindo a Deus, você esquece do propósito e você foca no reconhecimento, no aplauso. E isso é um engano muito grande. Tem pessoas que querem seguir uma profissão que foi os pais que determinaram para ela. E aí ela vai e segue esperando o quê? O reconhecimento dos pais, esperando o aplauso dos pais, esperando, um parabéns, uma estrelinha na testa, você é uma ótima filha. E isso gera a longo prazo frustração, insatisfação, porque não era aquilo que Deus talvez tinha para ela. Ela não buscou estar no centro da vontade de Deus, mas ela buscou uma aceitação dos pais. E podem ter certeza que quando nós não estamos no centro da vontade de Deus e nós estamos buscando por aplausos, nós estamos buscando por qualquer tipo de validação, de reconhecimento de outras pessoas, senão de Deus, nós vamos nos decepcionar. Sabe aquela sensação de que nunca tá bom o suficiente? De que você nunca fez o bastante? Então, estas sensações, elas vêm justamente deste equívoco na motivação pela qual a gente faz as coisas. Porque talvez você esteja fazendo a coisa certa, mas pelo motivo errado. Você se esqueceu de que o mais importante a ser buscado, priorizado, é o propósito. Então não é sobre fazer, mas é o porquê você está fazendo. Qual é a sua motivação? Você está fazendo isso para quem? Para ter aplausos, para as pessoas, para agradar? Ou porque você reconhece que esta é a vontade de Deus para você? Ou porque você reconhece que você pode estar sendo um instrumento nas mãos de Deus? Pensem nisso, tá bom, amores? Olha só, a Luísa falou, eu precisava ouvir isso. Eu falo, gente, ninguém tá aqui ao acaso, gente. Ninguém tá aqui à toa. E aí, eu coloquei aqui, esperar como Ruth, é confiar em Deus. É você saber que cada lágrima, que cada passo, que cada renúncia, isso é visto por Deus. Gente, vocês acham que Ruth não estava sofrendo? Como foi para ela sair da cidade dela, aonde estava, o povo dela, aonde ela teve uma história ali vivida com o marido? Como foi para ela abrir mão daquilo tudo, abrir mão do conforto, abrir mão daquilo que era seguro, daquilo que era conhecido e partir com a sogra Noemi? Vocês pensam que não doeu? Já não bastasse a morte do seu marido, ela teve ainda que sair, do conforto, ela teve que... Eu que te admiro muito, irmã. Te amo muito, Fly. Tô com saudade do seu abraço. Tô precisando do seu abraço pra me recarregar, amiga. Olhem isso, gente. Olhem isso. Como vocês acham que... A Luísa falou, Esté, eu sinto que o reconhecimento me estimula a entregar ainda mais a Deus. É um erro meu? Gostaria da sua opinião. Sim, amor, é um erro seu. Sabe por quê? Por que o reconhecimento... Às vezes pode parecer... Olhem isso, pode ser uma virada de chave, tá, gente? Muitas vezes pode parecer, que quando você tem... pode ser que as suas motivações sejam pessoas ou sejam coisas materiais. E isso por um tempo pode sim te dar um gás a mais, isso pode trazer uma motivação maior. Só que a longo prazo, se a nossa motivação não for o propósito, se não for Deus, se a gente não tiver essa consciência de que a gente quer estar no centro da vontade de Deus e que os planos dele, sem dúvidas, são maiores do que os nossos, se a nossa motivação estiver no reconhecimento de pessoas ou no ganho material e não for o propósito, a motivação real do nosso coração, isso será insustentável. Isso não dura muito. Vai chegar um momento em que isso não vai ser mais suficiente. E aí você vai se frustrar, você vai se cansar,
talvez você vai se decepcionar. Então, por um tempo pode funcionar. Você pode ter motivação, você até pode sentir hoje que tá dando certo, que as suas motivações são, né, está sendo, sei lá, pode ser que você fale, ai, Suelen, um abraço, quero te rever logo, viu, sua linda? Sinta-se abraçada. Deu pra entender, Lu? Pode ser que hoje você fale assim, Esté, hoje a minha motivação está sendo comprar uma casa para minha família. Então minha motivação não está sendo Deus, está sendo pessoas. Eu quero dar uma condição melhor à minha família. E eu me sinto mais motivada com isso. OK, né? Pode parecer algo nobre, algo justo, algo íntegro. Eu estou sendo motivada, eu estou tendo ânimo para trabalhar mais, para me dedicar mais, porque eu quero fazer o bem para minha família, por aqueles que eu amo. Só que se você não tiver uma base muito firme, ou seja, se você não olhar para Deus, se você não buscar um entendimento e um vigor, um entusiasmo, uma força que vem dele, pode ser que no meio do caminho você fale, puxa, por mim eu não tô dando mais conta. Eu quero muito fazer isso por quem eu amo, mas tá difícil para mim. Eu estou me sentindo sem forças. E isso pode se tornar, exatamente, isso pode se tornar uma idolatria, tá? Então, na palavra de Deus diz, né, que nós devemos amar a Ele sobre todas as coisas. Buscar primeiro o reino de Deus e essa justiça, e o mais lhe será dado por acréscimo. Então, primeiro tem que ser Ele, gente, porque senão, se a nossa motivação não for o nosso propósito, se não for encontrar respostas e uma direção de Deus, se não for buscar a vontade do nosso Criador, pode ter certeza que com o tempo você vai se sentir desgastada, você vai se sentir sem motivação e talvez você se sinta frustrada e decepcionada. Então não tem mal nenhum, sabe? Não, eu entendo que pode ser nobre muitas vezes, mas Deus nos ensina que o nosso foco sempre tem que ser Ele, porque a vontade dele é sempre muito maior e melhor do que o nosso próprio entendimento, tá? Acho que ficou claro, né, amores? Então eu queria trazer para vocês essa questão sobre esperar como a Ruth, né? Ela esperou, ela confiou, ela renunciou, ela semeou. Como eu estava dizendo, ela estava numa fase de tanto sofrimento, né, gente? De tanta coisa acontecendo, e ela ainda foi para uma terra distante, né, uma terra desconhecida por ela, e ainda assim, nessa terra desconhecida, ela semeou, ela teve atitudes com a sogra dela, Noemi, que revelaram o caráter dela. Então Deus, ele honrou a vida dela, porque ela encontrou um homem, gente, que foi Boaz, que não olhava. Até eu encontrei aqui, né, que Boaz, gente, ele não se encantou pela aparência dela, mas pelo caráter, pela força, pela lealdade dela. E é isso, mulher, é isso que nós devemos buscar em um homem: lealdade, integridade, que ele reconheça as nossas virtudes, que ele nos veja em essência e não somente a nossa aparência. Por isso, mulher, que você não precisa ficar querendo expor demais o seu corpo, você não precisa querer ser a mais bonita, você não precisa querer estar com uma aparência sempre perfeita, porque o homem que Deus tem para você, se você for fiel a Deus, se você guardar o seu coração, se você semear com fidelidade a Ele, se você mantiver o seu caráter íntegro, Deus vai colocar no seu caminho um homem como Boaz na vida de Ruth, um homem que olhava para o coração dela, que admirava a essência dela e não somente a aparência. Não era sobre aquilo que ela podia parecer, porque, né, na sociedade, como era uma mulher viúva? Ele não olhou para isso, ele não olhou para as circunstâncias, para as aparências, mas ele olhou para a essência dela, para a lealdade, para a força, para a resiliência dela. Então, mulher, se você quer
ter um homem de valor ao seu lado. Se preocupe em lapidar o seu caráter, o seu coração. Busque um refinamento de quem você é hoje, para que você encontre um homem. Na verdade, para que você seja encontrada por um homem que preze pela sua essência, pela sua bondade, pelo seu coração, e não por aquilo que você é fisicamente. Então vocês entendem por que as nossas preocupações não devem ser as coisas externas, mulheres? Porque aqueles que nos honrarem, nos amarem de verdade, observarão, sentirão aquilo que nós somos em integridade, aquilo que a gente carrega no nosso coração. Então, saibam que toda espera, que toda renúncia e que toda semeadura é visto, é reconhecido por Deus. Por mais que você esteja triste, por mais que você esteja ferida, por mais que você esteja desanimada, não deixe de fazer a sua parte e de semear o inverso daquilo que você está sentindo. Se você está se sentindo triste, semeie alegria. Se você está se sentindo confusa, traga uma palavra de sabedoria a alguém. Se você está se sentindo sozinha, busque ser a companhia de alguém. Se você está se sentindo... Deixa eu pensar aqui em exemplos. Deixa eu ver coisas bem práticas. Se você acha que ninguém faz nada por você, faça você coisas pelos outros. Se você se sente angustiada, seja você aquela que leva uma paz, uma alegria, uma serenidade à vida de alguém. Se você sente falta de elogios, seja você aquela que elogia, aquela que demonstra em palavras o seu afeto, o seu amor, a sua admiração. Semeie na vida das pessoas aquilo que você deseja colher, porque eu tenho certeza que no tempo certo, Deus te ouvirá, Deus te honrará e você colherá aquilo que com lágrimas você semeou. Guardem essa palavra com vocês, porque eu tenho certeza, gente, que Deus, Ele é fiel e Deus honra aqueles de um coração justo, aqueles que buscam ser como Jesus, aqueles que buscam na prática reconhecer que maior é aquele que serve do que aquele que é servido. Que nós juntas possamos nos lembrar que semear é muito maior e é muito melhor do que ficar esperando receber. Saibam que quando a gente, mesmo diante da dor, quando a gente leva uma palavra de amor, essa dor ela é atenuada dentro de nós. Experimentem fazer isso. Experimentem levar uma flor a quem está no momento de dor, ainda que o seu coração também esteja doendo, porque eu tenho certeza que você, semeando uma flor, vai colher um buquê do Senhor, porque é Ele quem vai nos honrar no tempo devido, assim como Ruth, que não foi no tempo certo, não foi no tempo dela, mas quando ela menos esperava, Deus colocou Boaz no caminho dela, para que ela se lembrasse dessa fidelidade que Deus tinha com ela. E Ele a amou, Ele a cuidou, Ele a protegeu, e assim eu creio, gente, e assim eu quero declarar para vocês essas palavras de vida, de que ao fazermos a nossa parte, ainda que esteja doendo aqui dentro de nós, ao sermos fiéis ao que Deus nos orienta a fazer a cada momento, no tempo devido, no tempo certo, no tempo de Deus, no kairós dele, nós colheremos toda a bondade que um dia a gente plantou. E eu creio nessa palavra e eu quero encorajar vocês, a vocês também experimentarem dela.
Sintam-se abraçadas. Ai, obrigada, gente. Obrigada por terem ficado até agora por aqui. Amo cada uma que está aqui. O mês de março está acabando. E aí vamos ver se eu vou continuar com essas lives ou não. Vão me falando as suas percepções, tá bom? Um super abraço. Amo vocês. Amo você, amiga Flavinha. E vamos juntos. Vamos juntos, gente, nos fortalecer em espírito e plantar sempre o bem, o amor. Não, que a gente não queira fazer justiça com as nossas próprias mãos, mas que a gente confie na justiça de Deus. Que a gente nunca perca a esperança e a bondade do nosso coração. Que a gente possa descansar e crer no tempo de Deus. Que a gente possa desfrutar do Kairos do Senhor. Que a gente busque uma vida onde a gente possa ser resiliente e não se abalar, não se abater com as dificuldades do dia a dia, mas que a gente possa manter um coração doce e amável, mulher, mesmo em meio às tormentas, porque nós cremos, nós confiamos e nós louvamos aquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que é fiel e justo para cumprir com as suas promessas e para nos acalentar, nos amparar e nos renovar. Confiem nisso, compartilhem isso e fiquem aqui também no meu perfil para que vocês possam se atualizar das novidades, tá bom? Por aqui. Um beijo, amores. Fiquem com Deus. Ó, a galerinha tá entrando agora. Agora que acabou, a galerinha tá entrando. Uma turma tá entrando aqui. Ai, amores, que pena. Mas amanhã eu acho que temos mais. Fiquem com Deus. Beijo!